Valendo. Orações subordinadas substantivas. Perfeito. Subordinadas substantivas são aquelas orações que exercem função de substantivo, ou seja, elas exercem as mesmas funções que um substantivo exerce lá no período simples. Então, que funções são essas? Função de sujeito. Quando uma oração, no período composto por subordinação, exerce função de sujeito, ela é chamada de oração subjetiva. Observe, essa oração é chamada de subjetiva porque ela exerce função de sujeito da oração. Quando a oração subordinada exerce função de objeto direto, ela é chamada de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Quando a oração exerce função de objeto indireto, nós a chamamos de oração subordinada, substantiva, objetiva e direta. Já se ela exerce função de complemento nominal, a gente a chama de completiva nominal. Oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Quando ela exerce função de predicativo, nós a chamamos de oração subordinada, substantiva, predicativa. E se ela exerce função de aposto, nós a chamamos simplesmente de apositiva ou de oração subordinada, substantiva, apositiva, que é aquela que exerce função de aposto. Bem, mas essas orações exercem essas funções em relação a quê? Em relação à oração principal. Nós vamos ter agora, quer dizer, nós já estamos tendo, né, desde que iniciamos o período composto e vimos as orações coordenadas, nós temos duas orações ou mais, né, que formam um período. Lá nas coordenadas, as orações não exerciam nenhuma função sintática em relação à outra. Elas estavam apenas coordenadas, ordenadas, ajustadas umas às outras. Né? Aqui na subordinação, a conversa muda. Existe agora uma subordinação de uma oração em relação à outra. Simplificando, a oração subordinada, ela vai completar a oração principal. Lá no período composto por coordenação, nós tínhamos duas orações. Umas que não possuíam conjunção, que nós já chamamos de assindética, igual a sem conjunção, e outra que era introduzida por uma conjunção, que nós chamamos de sindética. Aí quem dava o nome à oração era a conjunção. Se a conjunção que iniciava a oração sindética era uma conjunção adversativa, então aquela oração era uma oração coordenada, sindética, adversativa. Se a oração que dava início, que introduzia a oração sindética, era uma conjunção conclusiva, então nós chamávamos essa oração de oração coordenada, sindética, conclusiva. E a outra oração, que não tinha conjunção, oração coordenada assindética. Elas tinham uma relação semântica, ou seja, de sentido, mas não existia relação sintática. Aqui, no período composto por subordinação, há uma relação sintática, principalmente nessas que vamos estudar hoje, que são as substantivas. Né? Por isso, nós tivemos que dar uma revisada lá, para lembrar o que é um sujeito, e o cachorro começou a participar da aula, ele sempre participa. O que é um objeto direto, o que é um complemento nominal, o que são predicativos, o que é um aposto. Por quê?
Porque aqui nós vamos ter uma oração exercendo essas funções. Uma oração que vai exercer função de sujeito da oração principal. Vamos ter uma oração que vai exercer função de objeto direto da oração principal. Observe que agora nós teremos uma oração que vai exercer o papel de objeto direto, e não mais um termo. Nós vamos ter agora uma oração todinha que vai exercer o papel de complemento nominal, e não só um termozinho preposicionado, é uma oração inteira. Tá certo? Então, aqui agora a gente esquece a história de oração assindética e oração sindética. Na subordinação, a nomenclatura é oração principal, que é aquela que não tem conjunção, que é aquela que serve de base, de referência para a oração subordinada, e a outra oração vai ser subordinada, nesse caso, nesse início aqui, substantiva, alguma coisa. Substantiva subjetiva, se exercer função de sujeito, subjetiva apositiva, se exercer função de aposto, substantiva completiva nominal, se exercer função de complemento nominal, e por aí vai. Certo? Vamos então iniciar. Começando pela mais trabalhosa, que é a oração que exerce função de sujeito da oração. A bendita subordinada substantiva subjetiva. Por que ela é a mais trabalhosa? Porque ela permite mais de uma construção. Há 5 construções que permitem a formação de uma oração subordinada substantiva subjetiva. Por isso que ela é a mais chatinha, porque ela apresenta mais casos. As demais é um só, mas a substantiva subjetiva ela é a mais chatinha. Primeiro, vamos relembrar. A substantiva subjetiva, ela recebe esse nome porque exerce função de sujeito da oração principal. Ou seja, olha o detalhe aqui. Logo, não há sujeito na oração principal. É o que nós chamamos de oracional. Sujeito oracional. Olha só. A dica que eu sempre dou para estudar as orações subordinadas substantivas é a gente olhar a estrutura da oração principal. O que eu vou ter ali? Eu vou ter 2 orações, ou mais, geralmente 2, trabalha com 2. Uma oração vai ser subordinada e a outra vai ser principal. A minha primeira missão é fazer a distinção, separar a oração subordinada da oração principal. Feito isso, eu vou analisar a estrutura da oração principal. Não, professor, mas nós vamos ter que identificar qual é a oração subordinada. Perfeito. Mas eu vou analisar a estrutura da principal, observar o que está faltando na principal. Quando eu descobrir o que falta na principal, eu já sei. A subordinada vai ser exatamente o que está faltando na principal. Então, por exemplo, se eu tenho uma estrutura onde eu tenho um verbo de ligação mais um substantivo, um adjetivo e um advérbio, né? Eu vou ter o que ali? Eu vou ter o verbo, vou ter o complemento do verbo, mas vai me faltar o quê? No sistema SVC. Se eu tenho o verbo e o complemento, falta o quê? Sistema SVC. Falta o sujeito. Falta o sujeito. Então, eu olhei para a estrutura da principal e observei que tem verbo e complemento. Falta o quê? O sujeito. Matei a charada. A oração subordinada que eu estou analisando vai ser uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. É aquela oração que vai exercer função de sujeito da oração, que é o que está faltando na principal. Por isso, essa nomenclatura de dizer que ela é subordinada, de subordinação. É porque a principal é uma oração incompleta. Você pode pensar dessa forma. Você deve pensar assim, inclusive. É o macete. A oração principal ela é incompleta.
A subordinada ela vai completar a principal. A subordinada é algo que está faltando na principal. Alguns gramáticos vão chamar de dizer que a oração subordinada é um termo faltante, ou seja, é um termo que falta para completar a estrutura da principal. Se você capta essa ideia, a vida fica mais fácil para analisar as orações subordinadas. O segredo é principalmente aqui, nessas 6 subordinadas substantivas. Você vai olhar a estrutura. Está faltando o quê? Falta o sujeito? Falta. Então, a oração que vem aí, a oração subordinada, é subjetiva. Olhei para a estrutura, para outra estrutura, aí percebi que, na principal, percebi que já tem sujeito. Se já tem sujeito, elimina a possibilidade da oração subordinada ser subjetiva. Se eu olho para a principal e observo que existe um sujeito, e lembro que a oração subordinada é um termo que está faltando na principal, não pode ser sujeito. O sujeito já tem. Lembra que está faltando? Então, continuo olhando para a principal e vejo que, além do sujeito, na principal também tem um verbo transitivo direto. Opa! Olhei para a estrutura, vi que tem um sujeito na principal. Vi que tem um verbo transitivo direto. Está faltando o quê? Está faltando o objeto direto. Matei a charada. Se está faltando o objeto direto na oração principal, a oração subordinada vai exercer essa função. Portanto, ela será chamada de oração subordinada, substantiva, objetiva direta. É um pouco confuso, mas... É só analisar... Quem está respondendo que o processador está muito lento e essa oração subordinada é meio enjoada mesmo. Essa daqui principalmente, mas é só pegar esse macete aí. Analisa a principal e olha a estrutura. Vamos aqui pegar... Não tem algum macete que a gente possa localizar ela com mais facilidade, não, professor? Tipo, fazendo uma pergunta... Não, o macete mais simples, o mais simples que eu conheço é esse, Marcelo. É você olhar a estrutura e ver o que está faltando. Esse é o mais simples, é o mais clássico. Por quê? Procura o verbo primeiro, né? Não é isso? Isso, não tem para onde correr. A gente já sabe o seguinte: a nossa língua segue essa estrutura aqui, sistema SVC. Então, você vai olhar a oração principal e vai olhar se esse sistema está completo. Se tem verbo, se tem complemento, tem sujeito. Pelo sistema SVC, facilita muito a vida. Vamos aqui para os exemplos. Ó. Como essa daqui é a mais complicada, porque assim, não é complicada, é a mais enjoada, porque são mais casos, mais situações que ela pode acontecer. Primeiro caso. Na oração principal, na estrutura da principal, vai aparecer um verbo de ligação, mais um adjetivo, ou um substantivo, ou um advérbio. Não é todos os 3, não. É um dos 3. Um verbo de ligação, mais um desses 3. Mais o que e o se, que vai iniciar a oração subordinada substantiva. Observe. Esse que e esse se, um ou outro, vão estar sempre iniciando a oração subordinada. O que e o se são as famosas conjunções de integrantes. E a função deles na oração, na gramática, é introduzir as orações subordinadas. Todas elas serão iniciadas pelo que ou pelo se. Então, observe. Primeiro exemplo aqui, ó. Seria verdade que as pessoas têm o poder de mudar? Essa estrutura que está de preto é a oração principal. Professor, como é que eu faço para identificar? É simples. Olha o que e olha o se. Passa um traço entre eles. Ah, tá. Entendeu? Certo. Essa daqui começou já isola, né? Já isola. Começou com o quê? Então já sei. Do que para trás é o quê? Oração principal.
Do que em diante é a oração subordinada. subordinada. Se aparecer um si, mesma coisa. Do si para trás, principal, do si para frente, subordinado. Observe que na oração principal não existe conjunção. Conjunção. Se fosse no período composto por coordenação, nós iríamos chamá-la de assindética, mas aqui não existe assindética. Aqui é oração principal e oração subordinada. Tá. Rapaz, tem um abençoado do Murilo aqui cantando, que eu já procurei naquele bendito tá, eu não encontro. Eu pego ele mais tarde, antes da live. Então, observe. Dá para ouvir daí? Dá o grilo? Não. Mas ele tá feito a gota serena aqui. Olha só. O que eu olhei aqui? Primeiro caso. Seria o verbo ser. Eu tenho o verbo de ligação, mais substantivo verdade. Olha só. Verbo de ligação, mais. Pode ser um adjetivo, pode ser um substantivo ou um advérbio. Nesse caso aqui, apareceu um substantivo. Eu tenho verbo. Começou o sim, né? Coisa boa, velho. Começou a missa aqui. Nunca mais tinha tido. Tá ouvindo? Não, o sino tem. Não, nunca ouvi. Então, verbo, não seria? Sim, eu tenho o verbo de ligação e eu tenho o substantivo aí, a estrutura. Né? O que falta? Sujeito. Falta o sujeito da oração. Se é que as pessoas têm o poder de mudar, essa oração todinha vai exercer o papel de sujeito dessa oração aqui, que está sem sujeito. Então, o que seria verdade? Que as pessoas têm o poder de mudar. Isso aqui, tudinho, está exercendo o papel de sujeito da oração. Então, eu vou chamar de oração, porque tem verbo. Vou chamar de subordinada, porque completa o sentido da principal. Oração, subordinada. Vou chamar de substantiva, porque ela exerce uma função típica de substantivo. Que função é essa? Função de sujeito. Portanto, subjetiva. Olha a ruma de S. Subjetiva. Substantivo subjetivo. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Outro exemplo. Depois do julgamento pelo STF, está certo se os deputados serão condenados. Tudo isso que está de azul. Mas e o certo não é no si, não, professor? Pronto, aqui ele ficou aqui porque ele faz parte da estrutura da frase. Está certo de algo. Então faz parte aqui. Nesse caso, ele ficou antes. Então, observe. Está verbo de ligação. Isso. Tudo que está nessa estrutura aqui, eu vou chamar de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Oração, subordinada, substantiva, subjetiva. Oração, subordinada, substantiva. Ah, tem um S demais aqui. Substantiva, subjetiva. Porque exerce função de sujeito da oração principal. Foi assim. Aqui segue a lógica normal. Foi assim que o professor ensinou a matéria. Esse foi verbo de ligação? Não é, não. É verbo de ligação. É? Isso. Então, eu tenho aqui o verbo de ligação e eu tenho o advérbio assim. Falta o quê? Falta o sujeito da oração. Então, esse foi aqui, ele foge daquela regrinha andar, continuar, aparecer, permanecer, não é? Porque, na verdade, o foi é o verbo ser. E rapaz. Aliás, é o verbo ir. O verbo ir, né? O verbo ir. Ele entra aqui no pacote. Porque, assim, aquela lista de verbo de ligação. Conta da terminação, né? Isso. IR, né? Isso. Aquela lista de verbos de ligação diz o seguinte: principais verbos de ligação, ser, estar, são os dois que encabeçam. Ser, estar.
permanecer, parecer, continuar, ficar, virar, andar, Andar, enfim. viver, Aí né? lá no finalzinho diz assim, ó, ou Virar. todo, olha o detalhe, ou todo e qualquer verbo que num contexto possam substituir ser e estar. Então aquela lista é uma referência. Uhum. Tem verbos que não estão naquela lista, mas que podem aparecer como verbo de Verbo de ligação. ligação. Tá certo? Tornou-se, que parece na listinha, verbo de ligação, Tornar. tornou-se claro para ele, oração principal, que ninguém mais atrapalharia a sua felicidade. Oração, subordinada, substantiva, subjetiva. Então, o segredo é esse. Você olha para a estrutura, Claro, para ele. olhou para a estrutura, percebe o que está faltando. Fora da garrafinha enjoada. A bicha derrama por dentro e por fora. Quem já viu? Outro. Olha para a estrutura, vê o que está faltando, ali estará a oração subordinada. O segundo caso, para você identificar subjetivo. Não é mais que um verbo de ligação. Na estrutura da oração principal, vai aparecer um verbo transitivo direto, na terceira pessoa, no singular, e vai aparecer um se, como partícula passivadora. Ou seja, esse se aqui indica que a oração está na voz passiva. Esse se aqui, detalhe importante, ó, é diferente desse aqui. Ó. Esse aqui é a partícula passivadora. Esse aqui é a conjunção integrante. Então, eu vou ter aqui uma voz passiva. Olha só. Está se comentando. Olha o se. Partícula passivadora. Está se comentando que ele explica muito bem a matéria. Aqui eu tenho na estrutura o verbo comentar. Quem comenta, comenta algo. É transitivo direto. Eu tenho o se aqui. E aqui eu tenho o complemento e o verbo. O que me falta? Sujeito da oração. Está aqui ele. Que está ele se comentando explica o quê, né? Porque... Isso. Explica muito bem a matéria. É o quê? É o sujeito da oração principal. Por isso a gente chama de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Isso aqui, principal. Não se sabe se, olha só. O se de novo ali. Partícula passivadora, né? A passivadora, esse aqui. Já esse aqui é a conjunção integrante que inicia a oração subordinada. Isso, é. Não se sabe isso. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Uma dica. Como são 3 tipos de orações subordinadas, né? Substantiva, subjetiva e adverbial, você vai analisar para diferenciar o que é que inicia cada oração. Por exemplo, a oração subordinada, substantiva, todas elas, vão se iniciar sempre com que ou se. Essas aqui que a gente está estudando, subordinadas, todas. Completiva, nominal, positiva, todas. As orações adjetivas vão iniciar sempre com pronome relativo. Que, quem, cujo, cujas, qual. E as orações? Se me perdoe, poderia repetir? Minha cabeça está dando um nó aqui. Não, tranquilo. Ó. Vamos lá. É só para a gente entender aqui como inicia cada oração. Certo. As orações substantivas, as substantivas, elas vão se iniciar sempre com a conjunção que ou com a conjunção se. Certo. Todas elas, qualquer uma delas. Ou certo. a completiva nominal, a positiva, a subjetiva, qualquer uma delas. Quando nós formos ver as orações adjetivas, vamos perceber que elas serão introduzidas pelos pronomes relativos. Adjetiva, no caso, seria predicativa? Como é? Não. Não. As adjetivas, elas são adjetivas explicativas e restritivas. São 2 tipos. Elas não estão aqui, elas são... Aqui elas não entram, elas estão lá na próxima matéria, né? Isso, aqui é só orações subordinadas substantivas. Eu estou só adiantando
Tá. as conjunções ou as palavras que introduzem aquele tipo de oração. Uhum. E são 3 tipos. Nas orações substantivas, sempre vão iniciar com a conjunção integrante, que eu sim. Quando nós formos estudar as orações adjetivas, vamos ver que elas vão sempre começar com pronome relativo. Que, quem, cujo, cujos, o qual, por aí vai. Quando nós formos estudar as orações adverbiais, nós vamos ver que elas serão introduzidas por conjunções subordinativas adverbiais. Aí vai entrar concessivas, comparativas, temporais, causais, enfim. Para agora, para que nós estamos vendo agora, o foco é conjunção que E sim. e se, que são as Porque conjunções integrantes. geralmente a gente vê nas gramáticas a história do isso, né? Substituir por isso. Pronto. Era o que eu ia dizer agora. Esse tipo de oração aqui, essa história do isso é só para esse aqui. Para as orações, ó. Foca nisso aqui, ó. Substantivas. Substantiva. Uhum. Para qualquer um desses tipos aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. O isso serve para qualquer um desses aqui, ó. Qualquer um. Por quê? Porque é para o estudo das substantivas. Não é só para subjetiva, é para substantiva, Tá. objetiva direta, indireta, tá certo? Aí na prática você olha para cá. Ó. Seria verdade que as pessoas têm o poder de mudar? Aí você vai substituir a oração da sequência por isso. Seria verdade isso? Dá certo? Dá. Se dá certo, fazer essa troca, você já sabe. Essa oração é subordinada, substantiva. É fazer uma pergunta, professor. Seria verdade isso? Exatamente. Você troca a oração principal, aliás, você mantém a principal e substitui a subordinada por isso. Aí você vai descobrir que ela é substantiva a alguma coisa, ou subjetiva, objetiva direta, indireta. O que ela não vai ser é adjetiva e nem adverbial. Entendi. Agora, por exemplo, essa aqui, depois do julgamento pelo STF, está certo isso? É? Exatamente. Está certo isso? Foi assim que o professor ensinou a matéria. Foi assim isso? Foi assim isso. Você pode bem inverter isso, foi assim, também tanto faz, não interessa. Isso foi assim, pronto, isso é melhor, né? Tornou-se claro para ele que ninguém mais atrapalharia e tal. Tornou-se claro para ele isso. O isso se tornou claro, né? Certo? Então, quando você faz essa troca e você pode substituir a oração subordinada por isso, não tenha dúvida de que essa oração ela é subordinada substantiva. Tá. Aí você vai depois olhar para a estrutura e descobrir substantiva o quê? Tá. É subjetiva? É comparativa nominal? É apositiva? Depois é o segundo passo. Olha só. No segundo caso aqui, ó, está se comentando que ele explica muito bem a matéria. Está se comentando isso? Olha como dá certo. Certo. Não se sabe se haverá aula. Não se sabe isso. E por aí vai. Tá certo? Terceiro caso aqui, ó. Não é mais com verbo de ligação, não é mais com verbo transitivo, agora é locução verbal. Locução verbal. Que é o quê? Que é formado pelo verbo ser, ou pelo verbo estar, ou pelo verbo ficar, mais outro verbo no particípio, que é o que chamamos de verbo auxiliar, de verbo principal. Olha só, mas, começando a próxima oração, vai começar com que ou com si, que já é aí a subordinada. Foi dito que... Olha só, foi dito. Olha a estrutura da oração principal. Um verbo de ligação e um verbo no particípio. Ou seja, uma locução verbal. Foi dito que toda oração subordinada, substantiva, subjetiva. Eu tenho locução verbal, mas me falta o sujeito. Eu tenho o verbo, mas cadê o sujeito? Está aí. Que todos ficaram satisfeitos com o resultado, exerce o papel de sujeito da oração principal. A gente chama de subordinada, substantiva, subjetiva. Foi dito isso?
Tá certo? Trocar? Dá. Pronto. Ela é substantiva. Ficou provado, olha só, está decidido e ficou provado. E que eu tenho aqui locução verbal na principal e depois eu tenho a subordinada exercendo função de sujeito da oração, portanto, subjetiva nos dois casos. Quarto e quinto casos, para fechar a subordinada substantiva subjetiva. Ela pode aparecer ainda. Observe que todos esses casos que ele fala que pode aparecer, eu estou falando da estrutura da oração principal. Isso aqui, que a gente está vendo aqui todinho, é a estrutura da principal. Quando começa aqui no azulzinho, começa a oração subordinada. Tá. Tá certo? Convém que todos expurem com frequência. Eu tenho o verbo convir, oração principal. Professor, só esse verbo aí é a oração. Só esse verbo aí é a oração principal. O que a gente está aprendendo lá no começo das aulas? Que para ser oração, basta ter verbo. Aí tem um verbo, oração. Interessante, certo. O restante daqui, que todos estudem com frequência, é a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Oração, porque tem verbo. Subordinada, porque exerce um papel em relação à principal, porque completa a principal. Substantiva, porque exerce uma função típica de substantivo. E subjetiva, porque exerce função de sujeito do verbo que está lá na oração principal. Não me importa nem um pouco, sim, aí pega o macete. É mesmo substantiva? Vou saber agora. Convém isso. Pronto. Não me importa nem um pouco. Não com que, mas com se. Se o concurso será difícil. Oração. É importante, né? Principal. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, pelo mesmo motivo do anterior. Oração porque tem verbo. Subordinada porque completa a principal. Substantiva porque exerce uma função típica de substantivo. Sim. Que função é essa? Função de sujeito. Portanto, subjetiva. E o quinto caso aí, na oração principal, vai aparecer o que se chama na gramática de verbos psicológicos. Já pensou? Não sei, estou sabendo disso agora. Diga aí. Por isso que a gente é tão doido, né? Fica doido. Como é? Verbos psicológicos, os bonitões aí. Na prova tem que ter um psicólogo. Olha aí. Porque o negócio Agora. Interessar, surpreender e aguardar, entre outros. São conhecidos como verbos psicológicos. Já se viu? Desde o meu ensino médio, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Nem eu, nunca. Boca é quente. A boca é quente mesmo. Então, ó, isso aí está onde? Na estrutura da principal. Aí depois vou começar a subordinada. Sempre com o que ou com o se. Não me interessa isso. Isso o quê? Não me interessa se seus problemas não foram resolvidos. O que eu tenho aqui? Verbo interessar, tido como verbo psicológico. Então, eu tenho aqui a oração principal. E o restante eu chamo de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Te surpreende-te. Oi? Te surpreende isso? Pode ser assim? Isso, exatamente. Mas a perguntinha aí já sabe que quando nós somos estudar as orações adjetivas e depois as adverbiais, a gente pode fazer esse teste aí com isso que não vai dar certo. Só funciona, só serve nas orações substantivas. Substantivo. Só serve nas substantivas. Agora, em qualquer uma delas serve. A gente está vendo aqui os exemplos da subjetiva. Mas se a gente fizer lá na positiva, vai dar certo. Se fizer lá na completiva nominal, vai dar certo. Por quê? Dá certo com todas as substantivas. Todos os seis tipos. Olha só. Hoje, mas nos alegra que o presidente seja uma mulher subordinada, substantiva, subjetiva, oração principal. Essa daqui é a mais mal assombrada. As outras são mais tranquilas. Olha só. A predicativa. Olha o detalhe. Não tem aquele ai todinho. Não tem aqueles vários casos. O que eu tenho que saber? Da oração subordinada, substantiva, predicativa.
é uma oração que vai exercer função de predicativo do sujeito. Em relação a quem? A oração principal. Qual o detalhe? Apresenta sempre o verbo ser ou, mais raramente, o verbo parecer, mas sim verbo de ligação. O ser é o mais comum. Olha só. O certo é. O é ser, né? Isso, Certo. o verbo ser. Agora sim. O que eu tenho aqui na estrutura? Eu tenho o sujeito. Quem é o sujeito aí? O certo, O certo. certo. Agora eu tenho o sujeito. Então, eu já sei que a próxima oraçãozinha que está de azul não pode ser subjetiva. Por quê? Não é um termo que falta na oração principal? E eu já tenho o sujeito. Se eu já tenho o sujeito, a próxima oração não pode ser Como é que a gente subjetiva. identifica esse sujeito, hein, professor? Quem é o certo? Que todos, é assim? Jeito Como é? determinado aí. Como é que esse sujeito é identificado? Quem Bem é o certo? determinado. Tem que fazer a pergunta, né? Não é aquela história? Isso. Quem é o certo? É isso? Que todos querem felicidade. O que é o certo é? O sujeito aqui não é o certo? Eu estou dizendo assim, como é que a gente vai identificar isso? Fazer a pergunta. Aquela perguntinha que a gente sempre faz para o sujeito, não tem? Para poder O que é identificar. que todos querem? Ah, tá. É, tem razão. Estou viajando. O que é que todos querem? Uhum. Ou então, observe. O que é que todos... Sujeito. Peraí, vem para cá. Ó. Porque senão, o que é que todos querem? A felicidade, né? Observe. Tudo que está aqui vai exercer função de predicativo do sujeito da oração principal. Olha só a característica. Na principal eu tenho um sujeito. Na principal eu tenho um verbo Certo. de ligação. O que falta? Um predicativo do sujeito. Sempre que eu tenho sujeito e verbo de ligação, obrigatoriamente eu tenho predicativo do sujeito. Uhum. Então eu tenho aqui uma oração subordinada, substantiva, predicativa. E o certo é o quê? Oração principal. A questão não é se eles vão condenar os corruptos. Mas acho que mais, né? Tomara que os condene. Acho que é isso, né, Isso, professor? isso. Tomara que os condene. Só essa partezinha aqui de azul é a oração subordinada, substantiva, predicativa. Minha impressão era de que ela não existiria Muito tão difícil essa. fácil. A gente só identifica por causa do quê? O que depois do que em si é oração subordinada. Saber qual a função que ela faz, nessa aí eu ia errar. Porque É só olhar aqui a questão da principal. Sempre vai verbo de aparecer ligação, né? isso. É o que vai matar esse verbo de ligação. Se olhou para a principal, vai encontrar o sujeito, que no caso aqui é minha impressão. Que ela não desistiria tão fácil. Vai encontrar o verbo de ligação, vai faltar o quê? O predicativo. Observe a diferença. Lá na oração subordinada, substantiva, subjetiva, que tem função do sujeito, na principal vai estar o verbo de ligação, mas vai faltar o sujeito. Tô entendendo. Mas aqui eu tô Aqui, confuso. Professor, eu vou certo. confessar, eu tô confuso com esse sujeito aqui. Como é que a gente acha isso danado desse Não, sujeito? mas não se preocupe com esse sujeito, não. Se preocupe aqui com essa parte aqui, ó. Apresenta verbo de ligação. Pronto, tudo bem. Verbo de ligação e o depois do que em diante, né? De Pronto, que em se diante. preocupe com isso aqui. Porque assim, quando é o período simples, é mais fácil identificar o sujeito. Aqui é mais confuso, realmente. Então, para não quebrar a cabeça, a gente procura as facilidades. Para não quebrar a cabeça, eu vou procurar o sujeito. Não. O que eu sei? O que eu preciso saber? Que na oração principal vai aparecer um verbo de ligação ali. Tá. Aí eu olho se também tem sujeito. Tem sujeito? Tem. Pois pronto. Vai faltar o predicativo.
Lá na subordinada substantiva subjetiva, vai ter o verbo de ligação, mas não vai ter o sujeito. Essa daqui, o sujeito vem junto. Vai faltar o predicativo do sujeito, que vai estar na outra oração. Esse era, qual é o verbo de ligação? Não é o ser, não, né? É o verbo ser. É o verbo ser? É o verbo ser. Olha só, o que diz aqui o exemplo da regra? Ou é o verbo ser, ou é parecer. Ou parecer, tá. Então, o verbo era é o verbo ser. Certo? Tá. Que haja um só rebanho e um só pastor. Sempre foi a maior Pronto, agora preocupação da igreja. Sei, é o verbo ir, então é o verbo de ligação. Isso. Agora eu já aprendi. Já até Olha o detalhe. Aqui. As pegadinhas. Subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Essa está tranquila, porque nós temos agora transitividade verbal. O que eu tenho que saber? O que essa oração faz? Ela funciona como objeto direto. De quem? Da oração principal. É sempre uma relação de subordinação com a principal. Sempre. Então, tranquilo. Eu acho que essa é um pouco mais simples do que a anterior. Né? Essa é mais simplesinha. É, pessoal? Esperamos Olha, o quê, né? Você vai olhar a estrutura da principal e vai olhar se tem um objeto, se tem um verbo transitivo direto. Isso. Mas, ou então um verbo bitransitivo, ó. Cuidado com isso. Por quê? Porque aqui dentro existe um objeto direto também. Ele é VTDI. Então não é só focar no transitivo. Olhar se também é bitransitivo. Uhum. Olha só. Aí fica fácil. O que eu já sei? Essa daqui é de graça. Eu já sei que a oração objetiva direta, ela funciona como objeto direto. De um verbo transitivo direto ou de um verbo bitransitivo, obrigatoriamente, que vai estar na principal. Eu olho para a estrutura da principal e procuro um verbo transitivo direto ou bitransitivo. Encontrei. Esperamos isso. Quem espera, espera algo. Verbo transitivo direto. Na estrutura da principal eu tenho o verbo transitivo direto. O que falta? Falta o meu complemento. Falta o meu objeto direto, que é representado por toda essa oração. Que você aprenda português. Então, essa oração todinha é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Oração que tem verbo, subordinada porque exerce um papel em relação à principal ou porque completa a principal, substantiva porque exerce função típica de substantivo e é objetiva direta porque essa função de substantivo que ela exerce em relação à principal é a função de objeto direto. De quem? Do verbo que está lá na principal, o verbo esperamos. Tá certo? Não sabemos. Quem sabe ou não sabe algo. Não sabemos o quê? Não sabemos se haverá aula. Oração principal, verbo transitivo direto, complemento, uma oração inteira chamada de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Essa é tranquila. Essa é melhor. O repórter do telejornal noticiou a preposição aos cidadãos, olha aqui, que noticiou é indireto, né? Que haverá votação amanhã. O verbo noticiou é um verbo bitransitivo, né? Noticiou o quê? Que haverá votação amanhã. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Aos cidadãos é o outro complemento do verbo, que é o objeto indireto, que não cabe aqui na análise, só para a gente saber que ele existe. Entendeu? Objeto indireto, Edson? Aos cidadãos é indireto. Observe, o verbo noticiar é bitransitivo, ele pede dois complementos. O objeto indireto é aos cidadãos e o direto é a oração todinha, que haverá votação amanhã. Entendeu? Legal. A regra diz aqui, ó, pode ser um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo, direto e indireto. Não me diga que você vai embora. Não me diga isso.
Oração principal, verbo transitivo direto, quem diz algo. Oração subordinada, substantiva, objetiva, Direta. Que seu filho seja bem-sucedido na vida. Toda mãe deseja. O que toda mãe deseja? Quem deseja algo. Oração principal, lá no final agora, invertida, não interessa a posição. Vai deixar o cabo doidinho. Oração subordinada, substantiva, objetiva. Riscadeira medonha, eu fiz aqui agora. Objetiva, vou botar só o objeto. Direta. A indireta, também, bem facinho. Já sei que ela funciona como objeto indireto da oração principal. Uma preposição, né? E agora eu vou ter o verbo intransitivo, o verbo transitivo indireto ou bitransitivo também. Por quê? Naquela hora eu precisei do bitransitivo porque eu precisava do objeto direto. Agora eu vou precisar aqui também porque eu vou precisar do objeto indireto. Então, tanto pode aparecer na estrutura da principal um verbo transitivo indireto, que pede complemento com preposição, ou um verbo bitransitivo, porque ele vai pedir dois complementos e um deles é com preposição. Legal. Não te informaram de que o concurso seria este mês? Estou na dúvida se essa oração é substantiva. Não te informaram isso? Deu certo, beleza. Já sei que era substantivo. Quem informa algo. Ou, se está informado de algo. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo indireto. E daqui para frente eu tenho a oração subordinada, substantiva, objetiva e direta. Oração, porque tem verbo, seria subordinada, porque completa o sentido da principal, porque está subordinada à principal. Substantiva, porque exerce uma das funções clássicas do substantivo. E objetiva indireta, porque a função que ela exerce é a função de objeto indireto de um verbo transitivo indireto que está lá na oração principal. Não resisti a que tu me ajudasses. Não resisti. Verbo transitivo indireto, preposição a, objeto indireto, que no caso aqui, o objeto indireto não é exercido por um termo, é exercido por uma oração inteira. Então, a oração que exerce função de objeto indireto é a oração objetiva indireta. Então, eu vou dizer que isso aqui tudinho é uma oração, porque tem verbo, é subordinada, porque completa a principal, é substantiva, porque exerce uma função do substantivo, típica dele, e é objetiva indireta. Anseio porque algumas pessoas estejam na Terra por um propósito. Preposição por, dando o pontapé inicial aqui na oração, subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Jamais se esqueça de que foi o mentor do projeto. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Então é simples. A direta e a indireta, você só vai ter que olhar para a estrutura da principal e observar se o verbo que está lá é um verbo transitivo direto, no caso da objetiva direta, ou bitransitivo, ou olhar se é um verbo transitivo indireto, ou bitransitivo também, no caso das objetivas indiretas. Completiva nominal. O que nós vimos dela? É uma oração que funciona como complemento nominal. Porque nós vimos que assim como existem nomes incompletos, verbos incompletos, também existem nomes incompletos. E para esses nomes incompletos é necessário que existam complementos nominais. Então, a oração subordinada, substantiva, completiva nominal, ela vai apresentar ali um complemento para um nome. Ou seja, na oração principal eu vou ter
um substantivo ou um adjetivo incompleto, e essa oração vai servir de complemento para ela. Detalhe, também é preposicionado. Porque a gente lembra que o complemento nominal também é preposicionado. Professor, então eu vou confundir com a objetiva indireta. Não. Por quê? Porque a oração completiva nominal, apesar de ser iniciada por preposição, ela vai completar o sentido de um nome e não de um verbo. Essa é a diferença. Eles tinham certeza. Certeza é um nome incompleto. É um substantivo abstrato incompleto. Então, isso aqui tudinho vai exercer papel de complemento nominal. Só que eu não posso dizer somente que essa oração aqui é um complemento nominal. Por quê? Porque não é um termo. É uma oração inteira. Então, eu tenho que chamar ela de oração. Como é que se chama a oração que exerce função de complemento nominal? Oração completiva nominal. Então, eu posso dizer que ela é uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal, ou então posso dizer somente assim, ó, uma oração completiva nominal. Pronto. É a mesma coisa. Eu posso dizer a frase completa, fazer o passo a passo, dizer que ela é uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal, ou só dizer assim, oração completiva nominal. Dá na mesma coisa, dá no mesmo. O fato de ela não se de que ela não se classificou me alegrou muito. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Repito, não posso chamar só de complemento nominal. Por quê? Porque tem um verbo. E tudo que tem verbo eu chamo de oração. Então, a oração que exerce função de complemento nominal é uma oração completiva nominal. O alerta... Oi. É muito complicado isso. Pessoal, eu preciso rever essa aula, velho. Porque um negocinho para dar nó na cabeça. Vai dar certo. É só rever e ter paciência. Fiz menção a que você tinha passado na primeira tentativa. O alerta para que os banhistas evitassem alocar as pedras foi ignorado. Tudo que está de azul é complemento nominal. Observe o detalhe. Diante da conjunção integrante se, a preposição ela fica implícita. Ela pode aparecer ou não, viu? Não tinha certeza se aceitaria a minha sugestão. A preposição não apareceu aqui por causa da... Porque assim, quem tem certeza de. A preposição de, ela é regida pelo nome, pelo substantivo certeza. Só que, quando aparece a conjunção integrante se, então a preposição ela fica implícita. Não aparece na oração. Há quem diga que a positiva é a mais facinha. Há quem diga que não. Funciona como o quê? Como aposto. Não existe nada fácil hoje não, Wilson. Funciona como aposto. Olha o detalhezinho. Facilita aqui o quê? Que ela vai vir sempre separada por 2 pontos, vírgula ou travessão. A pontuação vai ajudar a diferenciar a positiva, completiva nominal, da predicativa, da objetiva. A pontuação. Olha só. Quero apenas uma coisa de você. Quero apenas isso. 2 pontos. Está aqui a oração apositiva. Tu tem um grande sonho, vírgula, que você aprenda português. Eu também tenho esse sonho. Apositiva. Eu sonho com isso todo dia, velho. Eu vou aprender, Vai dar certo, Marcelo. A minha vontade que você aprenda português se realizou. Olha. Agora eu tenho outra versão. O senhor vai falar isso pra gente quando a gente tiver empossado. Em nome de Jesus. Então, ó, a oração apositiva fica fácil porque ela difere das outras pela pontuação. Fique ligado. A conjunção integrante da oração apositiva pode vir implícita também. Corre um boato na principal rede de televisão, a saber,
O dono da emissora pretende vendê-la. Essa conjunção aqui pode aparecer ou não. Você pode dizer assim, ó, teu dono, tal, 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 ou você pode dizer somente o dono, ela pode vir implícita. Ela pode vir explícita, mas também pode vir implícita. Olha só o detalhe aqui. Tem a tal da oração subordinada substantiva justaposta. Meu Deus do céu. Mas é bem simples. Ó. Chega aqui, meu Deus. Além das tradicionais orações que nós já vimos, né, todas iniciadas pela conjunção integrante. Conjunção integrante, que ou se. Eu sim. É bom que você saiba o seguinte. Primeiro, existem muitas orações que simplesmente não são iniciadas por conjunção alguma. Não tem conjunção, pronto, acabou-se. 2. Existem muitas orações iniciadas por pronomes interrogativos, que, quem, qual, quanto, e advérbios interrogativos, onde, como, quando, por quê. O nome disso é chamado de orações justapostas. Ou seja, as orações justapostas não são iniciadas por conjunção integrante. Olha um exemplo aqui. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, justaposta. Ela exerce função de sujeito, igual à normal, só que não tem conjunção. Ó, quem espera sempre alcança. Não tem conjunção. É iniciada por o pronome relativo. Oração subordinada, substantiva, predicativa, justaposta. Mesma função. Exerce função do predicativo do sujeito. Mas não tem conjunção iniciando. O amor é quando... Olha só. Advérbio interrogativo. Ou advérbio simplesmente. Quando a gente mora um no outro. Por que ela é justaposta? Porque não tem conjunção. Alguém chamou aqui? Não, Um barulhinho aqui, não sei o que tinham falado aqui. Observe. Aqui meu, vou desligar aqui, pessoal. É o WhatsApp. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, justaposta. Entendo, é o mesmo caso. A diferença é, vai se chamar justaposta porque não tem conjunção. Só isso. Todas elas, ó. Objetiva, indireta, justaposta. Tem a preposição, beleza, é indireta, né? Só não tem conjunção. Aqui a principal, lembra-te, oração principal. Essa outra, oração, porque tem verbo. Subordinada, porque exerce um papel em relação à principal. Substantiva, porque é típica de substantivo. Objetiva, indireta, porque exerce papel de objeto indireto do nome, do verbo transitivo indireto, que está lá na principal, e é justaposta porque não foi iniciada nem pela conjunção que e nem pela conjunção se. Só por isso que é justaposta. Certo. Completiva nominal, igual. Mesma função. Somente a diferença é justaposta por quê? Porque ela não começa nem com que, nem com si. Justaposta. Está posta uma em relação, uma ao lado da outra. É igual lá o processo de justaposição. As palavras são justapostas umas às outras. Certo. Orações subordinadas substantivas são isso. É esse aqui o assunto. Pronto. As subordinadas substantivas. Deixa eu voltar para cá. Eu perdi aqui o tá aqui. As substantivas são essas.